Boa tarde. Estamos iniciando agora mais uma live. Conforme combinado, a partir das 13 horas, mais uma interação aqui no Instagram do Varzinha da Gente. Dessa vez abordando um assunto bastante pertinente e interessante também nessa tarde de domingo. Estamos aqui, nesse momento, recebemos as primeiras pessoas online aqui na nossa live. A nossa entrevistada da tarde de hoje já está online também aqui, já estou visualizando Gerson, Sinésio Vilaça já está por aqui também. Minha amiga Andressa Halley está presente também direto de Natal, está cumprindo sua quarentena na nossa capital. Logo, logo está de volta, se Deus quiser também. Todo mundo vai estar unido. Minha mãe Vera, a galera já entrando aqui, Marilac. Bom, gente, como combinado, estamos iniciando agora mais uma live, né? Mais uma transmissão ao vivo para trazer um bate-papo interessante para vocês acerca de um tema tão pertinente que estamos vivenciando nesse momento aqui em nossa sociedade, não só em nossa Varzinha, mas também em todo o Brasil e todo o mundo, que são as consequências dessa pandemia, do coronavírus, que está alastrando aí, modificando de forma super rápida a realidade de várias pessoas, de vários comércios. A gente já teve a primeira live aqui com o Dr. Renato, também filho da nossa terra, que falou de forma geral sobre todo esse problemática, o que é o Covid-19, o que é o coronavírus, quais os cuidados que nós devemos ter. Antes de ontem tivemos outra live com Rodolfo Barreto, gerente regional do Sebrae Alto Oeste Potiguar, que falou sobre as consequências desse vírus, dessa pandemia no comércio local. E hoje a gente vai receber uma pessoa que é também filha da nossa terra, Lívia Lemertz. Ela é psicóloga clínica. Atualmente ela atua como psicóloga lá na Oncoclínica, no município de Pau dos Ferros, e vai trazer uma contribuição para a gente para exatamente complementar tudo que a gente já conversou até hoje, né? Com o Dr. Renato e também com o Rodolfo. Como a gente lidar de forma, digamos assim, de forma saudável mentalmente para lidar com esse problema que é o coronavírus, né? E os efeitos dele na nossa sociedade. Então vou convidar aqui Lívia para que a gente possa estar batendo um papo super interessante a partir de agora. Queria pedir que vocês deixem algumas perguntas aqui nos comentários, que durante a live a gente vai respondendo, né? Vou adicionar aqui Lívia para que possamos iniciar nosso bate-papo, e durante toda a live a gente vai trocando ideias aqui. Esse é um bate-papo entre eu e que vão estar nos acompanhando durante mais ou menos uma hora de live aqui no Instagram do Varzinha da Gente, em mais uma edição do projeto Tô em Casa, Rafael Fernandes. Olá, Lívia, tudo bem? Boa tarde a todos, tudo bom, Vinícius? Tá ouvindo bem, Lívia? Nosso áudio aqui, estou aqui ouvindo bem. Tô ouvindo. Deu umas paradinhas, mas tá dando para mim entender. Tá dando para ouvir, né? Perfeito. Tá com fone de ouvido, tá com o microfone, acho que dá para todo mundo ouvir bem. Todo mundo está ouvindo bem, tanto que eu, como o Lívia também está falando aqui nesse momento. Respondam isso nos comentários, só para a gente iniciar nosso bate-papo. É importante que todos estejam conectados aí, com conexão na internet boa e também ouvindo bem. Ok, recebemos vários joinhas aí, a Andressa também já respondeu aqui. Então vamos lá, Lívia, seja bem-vinda mais uma vez. É um prazer recebê-la aqui em nossa live. Obrigado por aceitar esse convite, por tirar um pouquinho do tempo de sua tarde. Eu sei também das suas tarefas, não só como profissional, mas também como mãe, né? Você tem um e você comentou comigo da dificuldade que era para conciliar. Está um pouquinho com a gente aqui compartilhando nesse momento de quarentena informações tão importantes, né, sobre o que a gente está vivenciando atualmente, que são as consequências dessa pandemia, né? E como isso afeta diretamente a nossa saúde mental. Realmente é uma situação que envolve a vida pessoal, envolve a vida profissional, né? E aí a primeira pergunta que a gente faz para você fazer sua explanação inicial o que essa pandemia, de forma básica, assim, de forma objetiva nesse início, quando a gente está iniciando o nosso bate-papo, que vamos disseminar e conversar mais de forma mais descentralizada durante todo o bate-papo, o que essa pandemia ocasiona de forma objetiva na nossa saúde mental? O que você está visualizando, até em relação aos seus pacientes, o que você está visualizando no nosso cenário atual? Boa tarde a todos. Quero aqui agradecer a oportunidade de estar colaborando, né, com todos os rafaelenses e com todos os que estão, os meus seguidores que estão aí, né? Estou vendo alguns colegas que estão entrando aí agora. É um imenso prazer poder estar aqui realmente e quero contribuir outras vezes desde já, viu, Vinícius? Mas vamos lá.
Esse cenário é um cenário de incerteza, né? Nós fomos pegos de surpresa, nós não esperávamos realmente que isso acontecesse, que é o que dificulta ainda mais a nossa situação. Então, assim, diante de todo o cenário que a gente tem visto no mundo e aqui no Brasil, um dos impactos, digamos assim, que essa pandemia pode estar influenciando diretamente na nossa qualidade de vida são as patologias que podem estar surgindo, entendeu? Digamos assim, se aquela pessoa é ansiosa, a tendência é que ela fique mais ansiosa, né? Se existem pessoas que não desenvolvem quadro de ansiedade, mas podem vir a desenvolver. Então, é importantíssimo que nós possamos, nesse momento, não só cuidar da nossa saúde física, mas olhar também a importância da saúde mental, tá? Eu costumo dizer, e a gente aprende isso na academia, que a mente e o corpo, eles não estão separados, eles estão juntos. Então, a partir do momento que eu penso sobre uma situação, que eu me preocupo com uma situação, aquilo vai desencadear no meu corpo. Então, quando eu penso, por exemplo, que eu vou ser contaminada, que alguém da minha família pode vir a sofrer um quadro desse tipo, eu vou me sentir com medo, vou me sentir ansiosa. E tudo isso repercute na nossa qualidade de vida. Então, o que é saúde mental? Tá? O que é saúde mental? Eu costumo dizer, lá a Organização Mundial de Saúde vem dizer que a saúde mental é um complexo que envolve o psique, né, o social e o ambiental. Então, saúde mental é uma junção de vínculos saudáveis, tá? Então, melhor para compreender esse quadro. São uma junção de vínculos saudáveis. Nossos vínculos sociais, nossos vínculos familiares, nossos vínculos afetivos. Então, quando a gente fala sobre relacionamento, quando a gente fala sobre trabalho, quando a gente fala sobre a nossa vida, os nossos relacionamentos, nós estamos falando sobre saúde mental. E é importantíssima essa temática que a gente está trabalhando hoje aqui na nossa live. E a gente vê, Lívia, você falando assim, sobre o quadro das pessoas que já têm um problema de ansiedade, que já não têm uma saúde mental 100%, digamos assim, Sim. com o quadro começo acaba se agravando, né? E a gente sabe que a nossa sociedade ela está cada vez mais ansiosa, né? A gente vive numa sociedade que cobra muito, a imagem ela é muito valorizada e a gente sabe que nem todo mundo tem as mesmas condições financeiras, a gente vive numa sociedade desigual, essa questão financeira também acarreta vários problemas, aí tem a questão social, enfim, é uma série de fatores que acabam potencializando, né? A gente vive numa sociedade hoje onde o suicídio ele é cada vez mais frequente, né? E quantas pessoas, não só crianças, como jovens, como os adultos, idosos, se sentem mal em determinadas situações no contexto sem pandemia. Imagine com pandemia, né? E aí, assim, a gente vive num cenário hoje que a mídia, ela o tempo todo, o dia inteiro, a gente liga a TV, a gente vai para a internet, a palavra que a gente mais lê, ou escuta, ou assiste, enfim, em algum caso, é sobre coronavírus, é sobre Covid-19, é sobre pandemia. E aí não tem como as pessoas não ficarem apreensivas, né? E aí vem aquele turbilhão de informações para que a gente se cuide, para que a gente passe álcool gel, para que a gente lave as mãos, para que a gente cuidado para não pegar um determinado objeto. Enfim, são várias observações que a gente tem que praticamente se monitorar o dia inteiro, né? E aí é claro que a consequência disso tudo faz com que muitas vezes nós adotemos algumas atitudes que tornem isso um pouco exagerado, né? Até que ponto o exagero desse cuidado, que é necessário, a gente sabe, mas até que ponto a gente tem que ter uma percepção de que esse exagero, né, esse clima de pânico, ele não está afetando a nossa saúde mental. Como é que a gente pode fazer uma compensação entre uma coisa e outra, na sua opinião? É importante a gente diferenciar isso. Por exemplo, se você está na sua casa, né, está seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, se você só sai realmente quando é para resolver alguma coisa, porque a gente precisa ir no mercado, a gente precisa, né, também resolver, comprar um remédio. Então, quando a gente só sai na medida do possível e ao retornar para a nossa casa, a gente toma os cuidados de higienização, né, todas aquelas recomendações, não há motivo para preocupação, certo? A ansiedade, ela está muito relacionada a isso também. Ela serve como uma sirene, tá? Para a gente se alertar.
para a gente ficar ativo. Então, quando a gente faz esse ritual, digamos assim, de higienização, a gente está, de certa forma, nos cuidando, tomando as devidas precauções que são necessárias, né? Porque a gente viu aí que o isolamento é a forma adequada realmente para conter as grandes questões relacionadas aí à circulação do vírus. Então, quando a gente toma todas essas devidas precauções, não há motivo para pânico, não há motivo para preocupação. É algo realmente que tem que acontecer. Agora, o sinal vermelho, ele deve ficar em alerta quando, por exemplo, eu não consigo dormir, eu não estou conseguindo me alimentar, eu não estou conseguindo desenvolver uma rotina para a minha vida. Quando eu começo a estocar comida, quando eu começo a estocar o álcool em gel, quando eu não penso no outro que está ao meu lado, né? Quando eu não realizo o ritual realmente que deve ser feito, aí isso é motivo realmente para preocupação. E essa preocupação, em excesso, ela pode desencadear outras questões, outras patologias. Gerson até fez um comentário aqui, ele colocou o seguinte: pelo visto, o nosso ambiente, a nossa residência, nos afeta. É importante uma organização dentro de casa para que o nosso corpo e a nossa mente fiquem em paz? O que é que você recomendaria, assim, de hábitos diários na residência, já que a gente está, de alguma forma, enclausurado dentro de nossas casas, com medo de pegar esse vírus? Uhum. Vinícius, é uma mudança repentina na nossa vida, né? Nós temos uma rotina de que nós saímos para trabalhar, saímos para pegar o nosso filho na escola, a gente saía para ter nossos momentos de lazer e hoje essa rotina mudou totalmente. Então, o que é importante? É fundamental uma reorganização. O cérebro precisa de uma rotina para ele funcionar. Então, é importante que de manhã você estabeleça o que você pode fazer, né? Seja estudar, seja trabalhar, porque tem muitos empregos que estão desenvolvendo as suas atividades em casa, né? Então, é preciso que você tenha uma rotina e, acima de tudo, cuidar do fortalecimento dos vínculos familiares, tá? Então, assim, gente, eu quero trazer até essa questão para a gente falar um pouco mais sobre isso. A importância dos vínculos, do fortalecimento dos vínculos familiares. O que é isso, Lívia? Anteriormente à nossa quarentena, talvez nós não tivéssemos tempo de estarmos com os nossos filhos, de brincar com eles, de saber se eles estavam bem, né? De jantar com o nosso esposo, digamos assim, de estarmos reunidos em família. Por quê? Porque um estava trabalhando, o outro estava na escola. E nós estamos tendo a oportunidade, olhando para outro viés, nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar também algo totalmente diferente da nossa vida, que nós não tínhamos. Eu tiro isso por mim. 3 dias da semana eu passava, né, o dia inteiro trabalhando, eu chegava muito cansada à noite. Mesmo assim, eu ia dar atenção a meu filho. Só que, de certa forma, às vezes eu me culpava, passei o dia ausente, como eu sei que isso é um sentimento que muitas mães podem também desenvolver. E nessa rotina da minha quarentena, por exemplo, eu estou totalmente voltada para ele. Eu tenho uma pessoa que me ajuda, mas eu acabei dispensando ela alguns dias, e estou totalmente voltada para ele, brincando com ele, cuidando dos afazeres. Preciso estudar, preciso. Tiro esse horário quando ele está dormindo, né? Ou quando ele vai dormir à noite, eu tiro um pouquinho para estudar, ou mesmo durante a tarde. Mas é importante a gente trabalhar esse fortalecimento desse vínculo, porque nós somos seres sociáveis. Nós precisamos se relacionar. E aí eu quero trazer uma questão muito importante nesse momento de reflexão sobre o fortalecimento dos nossos vínculos. Escutem os idosos. Parem para ouvir eles, principalmente. Não estou dizendo que a gente não deve ouvir um mais jovem, uma criança, não. Mas principalmente por eles estarem sendo apontados como uma situação, né, de vulnerabilidade, de risco mesmo. Então, são pessoas que elas precisam ser ouvidas, tá? Elas precisam falar das dores delas, elas precisam falar das angústias delas, dos medos, para relaborar tudo isso que está acontecendo, tá certo? Porque a gente costuma dizer, existe um vírus aí realmente que está causando pavor, pânico a todo mundo.
Mas existe um vírus que a gente muitas vezes não para pensar. Sabe qual é? O vírus da solidão. Não é isso, Vinícius? Muitas vezes a gente protege, mas a gente esquece de estar protegendo eles também do vírus da solidão. Nossos idosos, eles precisam da gente. Eles precisam ser ouvidos. Muitas vezes isso não acontece. Por quê? Porque nós não temos tempo de ouvi-los, nós não damos importância, nós somos ansiosos, nós estamos atarefados. Mas é importante eu trazer essa mensagem de escutem os seus idosos. Deem essa atenção que eles realmente precisam, principalmente nesse momento agora, para prevenir o adoecimento emocional dessas pessoas. Lívia, até trazendo para um caso aqui real, até através de um próprio comentário de uma conterrânea da gente também, Andressa, que ela hoje está em Natal, distante da família dela fisicamente, né? Ela trabalha lá, pode vir para cá devido à questão da quarentena, devido à questão do trabalho, que ela ainda permanece trabalhando também. Ela comentou aqui, de que maneira podemos diminuir a ansiedade e a tensão, tendo em vista essa avalanche de informações negativas nas redes sociais, na TV e no rádio, né? Então, como compensar tudo isso? Seria se desligar um pouco disso, e já que ela mesmo que ela se desligue um pouco disso, como ela poderia compensar o fato de não ter familiares próximos fisicamente? Seria através da internet? Aí, quando ela entra na internet, já vê outra avalanche de informações também no WhatsApp, no site, enfim. O que é que você recomendaria num caso como o dela, né? Para tentar fugir da ansiedade, se conectar com a família, mesmo à distância, sem precisar estar com tanto contato, e tá aumentando esse potencial de ansiedade nela, né? Uhum. Eu costumo dizer que a ansiedade ela é algo que está atrelada também, a gente precisa dela, certo? Agora sim, a gente tem que observar quando ela está se excedendo. No caso dessa diminuição, uma dica interessante é você começar a filtrar o excesso dessas informações, né? Porque se a gente liga uma televisão, é sobre o coronavírus. Se a gente entra na internet, é sobre o coronavírus. Se a gente entra nos grupos de WhatsApp, o único comentário, as únicas informações que estão é sobre o coronavírus. É importante a gente estarmos atualizados? Sim, com certeza. É importante. Mas que tire um horário para obter essas informações, que busque fontes confiáveis, né? Para saber se aquelas informações realmente são verídicas. E outras questões que a gente pode estar trabalhando com relação a essa ansiedade é o estabelecimento de uma rotina que possa estar dando um significado para as atividades diárias dessa pessoa também. Outra coisa que a gente pode estar trabalhando é essa questão dos pensamentos catastróficos. Que tipo de pensamento é esse? Eu tinha até falado um pouquinho anteriormente. Quando nós começamos a pensar sobre o futuro, né? Meu Deus, o que vai ser de mim amanhã? O que é que pode acontecer? Porque a ansiedade ela está muito relacionada a ações futuras, né? Nós não temos o controle do amanhã, mas nós podemos viver o momento de hoje. O que é que o hoje está lhe proporcionando? Tente focar no que o hoje lhe traz, no que você pode fazer. Eu costumo dizer que nós sempre temos alguma coisa que a gente nunca conseguiu realizar por conta de falta de tempo. Então, leia aquele livro que você sempre quis ler, mas não estava conseguindo. Brinque com o seu filho ou com alguma pessoa que esteja do seu lado. Converse com ela, troque informações que vocês não puderem em outros momentos fazer isso. Outra coisa que também é importante para trabalhar essa questão da ansiedade é a respiração diafragma. Vocês podem estar procurando na internet, ela é bem interessante, porque quando a gente está bastante ansioso, nós não conseguimos perceber essa ansiedade, mas quando a gente começa a trabalhar a nossa respiração, o nosso corpo responde, e aí a gente começa a se acalmar, a voltar mais ao normal. Tânia, nossa amiga Tânia, está até comentando aqui. Ler nesse momento, fazer atividades físicas, assistir um bom filme, brincar com os netos, olha, ótimas alternativas aí, né? Escutar uma boa música, né? Assistir uma série que você começou e não conseguiu terminar. Então, enfim, existem várias atividades que você pode estar desenvolvendo. A gente sabe que existem casos e casos, realidades e realidades. Sim. Tem pessoas que podem se dar esse luxo de ficar em quarentena, tem outras pessoas que não podem. Né? E pensando nessas pessoas que não podem,
realmente que não consegue ficar em quarentena por uma questão financeira, por uma questão de trabalhar em uma função que é um serviço essencial para a nossa sociedade, como, por exemplo, na área da saúde, né? Você que é da área da saúde sabe muito bem disso, a questão de hospitais, enfim. O que é que você recomendaria, né? Não somente para as pessoas que estão se colocando como profissionais atuando nesse período, como também aos familiares, que eu imagino que ficam muito apreensivos, né? Num momento como esse. Uhum. A primeira coisa, Vinícius, é esses profissionais realmente procurarem, se eles sentirem a necessidade de um acompanhamento psicológico, tá? Porque eles estão lidando ali diariamente na frente, né, realmente no combate contra esse vírus. Então, se você não está conseguindo lidar com essas questões sozinhos, é procurar realmente um acompanhamento psicológico. Mas, diante de toda a sua rotina, é buscar rever, né, suas emoções, como é que você está se sentindo, o que é que você precisa para se sentir melhor, o que é que está faltando, e tomar todas as devidas providências necessárias, né, dos cuidados que realmente devem ser tomados. É aquela coisa, como é que eu posso ajudar o próximo se eu não estou bem comigo mesmo, né? Sim. Seria impossível, por exemplo, se você, enquanto psicóloga, mesmo sendo psicólogo, estivesse vivenciando um momento de muito conflito interno, né, de muita dificuldade pessoal, profissional, você não conseguiria estar aqui passando com tanta tranquilidade esse conteúdo que você está passando para tantas pessoas que estão online. Então, eu acho que essa dica que ele passou aqui é bastante interessante, a gente se cuidar. Eu acho que o autoconhecimento é muito importante nesse momento, né, nesse processo. A gente se autoconhecer para que a partir daí a gente consiga estar levando para outras pessoas essa mensagem, não só através de palavras, mas também de atitudes. Lívia, pegando o gancho de tudo isso, pessoal, quem tiver mais alguma pergunta, pode ir colocando aqui que nos intervalos a gente já vai respondendo, tá certo? Lívia, a gente falou aqui sobre a questão dos impactos práticos da pandemia, né? Do que ele pode trazer no sentido de problemas de saúde mental mesmo, a gente realmente visualizar alguns agravantes. Que problemas são esses que você visualizaria como os mais, digamos assim, normais no cenário como esse? O que essa pandemia poderia realmente trazer de diagnósticos presentes e futuros para essas pessoas que não estão sabendo lidar com toda essa situação? Uhum. Olha, Vinícius, diante dessa insegurança, dessas incertezas que Deixa eu está só fazer sendo uma natural. pessoal. Tá todo mundo ouvindo bem o que Lívia está falando ou está muito baixo o volume dela? Só para tirar essa dúvida. Porque o meu telefone está com um probleminha no áudio, não estou com fone de ouvido, e o meu áudio está um pouco baixo além do normal. Então, só queria confirmar com vocês. Eu consigo ouvir bem ela, só estou preocupado em relação a vocês. Vocês estão ouvindo bem o que Lívia está falando? E o que eu estou falando também? Alguém E só dá aí, uma gente, vocês estão conseguindo ouvir? confirmar mesmo. Eu já falo baixo, né? Já tenho essa dificuldade de falar baixo, mas é importante esse questionamento. Dá para ouvir bem. Pronto, pode continuar, Lívia. Desculpa aí, é só mesmo para confirmar. É porque meu Tá, smartphone está com um probleminha no áudio. tá. Vamos lá. Diante desse cenário, né, muitas patologias elas podem surgir, como por exemplo, episódios de ansiedade. Quem já tem ansiedade, a ansiedade ela pode aumentar, né, esses episódios. Como aquelas pessoas que não têm, podem vir a desenvolver essa ansiedade também. Depressão é outra patologia que de repente pode estar sendo desencadeada. Estresse pós-traumático, né, diante de uma situação dessa. Então, por que é realmente importante a gente cuidar? Porque com a prevenção, a gente diminui a possibilidade desses riscos virem a acontecer, né? Não adianta a gente pensar no amanhã. O amanhã é incerto, né? Quando a gente pensa no amanhã, a gente sofre no hoje. Então, vamos pensar no hoje. Eu convido você a refletir nesse momento sobre o hoje. É importante. Até para a nossa saúde emocional, né? Você já perguntou a seu esposo, a seu filho, como é que ele está se sentindo diante disso tudo? Né? Você já parou para perceber como é que está tudo ao seu redor? Como é que as coisas estão funcionando? Você já parou para sentir o ar que você está respirando? O barulho, todas as sensações que estão ao seu redor? Isso é possível. Mas para isso a gente precisa parar, né? A gente precisa se dar a oportunidade
de usufruir de tudo isso. Então, perguntar como é que seu esposo está, perguntar como é que seu filho está, como é que sua mãe está, é demonstrar o afeto, é demonstrar que você se importa com aquela pessoa. E você, como é que você está se sentindo diante disso tudo? É importante também a gente levantar essas reflexões. Verdade, Lívia. E você comentando agora, eu fiquei refletindo. A gente, antes mesmo dessa pandemia, a gente vive num momento de isolamento social através do smartphone, né? Quantos e quantos a gente chega num restaurante, chegava, né? Hoje já está mais difícil essa situação, depois da pandemia, ou numa lanchonete, em um local público, e quantas pessoas a gente via conversando umas com as outras em todos os momentos, né? Quando muitas vezes, boa parte do tempo, cada um ficava no seu smartphone, né? Ou conversando com uma pessoa que está próxima, ou conversando com uma pessoa que está do outro lado do mundo, e muitas vezes aquele convívio social acabava ficando um pouco comprometido, né? Aquele convívio próximo, apesar de estarem próximos fisicamente, mas não tinha aquele relacionamento, né? Hoje em dia, com essa situação da pandemia, com esse isolamento social, as pessoas tendem a ficar em casa, até voltando para aquele gancho de estarmos próximos dos nossos familiares, eu costumo ver, não só dentro da minha casa, mas observo também, através de conversas com pessoas próximas, que cada vez mais as pessoas estão conectadas em smartphone. Né? Cada vez mais, não sei se você percebeu, mas a quantidade de lives e transmissões ao vivo que estão tendo nesse período, no meu Instagram, se eu entrar agora aqui, eu visualizo pelo menos 10 pessoas ao vivo nesse momento. Então, será que todas essas lives elas são necessárias? Ou eu poderia estar parando um pouquinho de não estar simplesmente totalmente conectado na minha live e ficar um pouco com minha mãe, depois do almoço, assistir um filme, conversar com meu primo, enfim, eu acho que a gente tem que repensar um pouquinho para se policiar um pouco, porque muitas vezes o refúgio do smartphone, da internet, pode fazer com que a gente agrave e não consiga perceber o problema que uma pessoa está dentro da nossa casa esteja passando, né? Seja uma pessoa idosa, pessoa mais jovem, acho que isso é bastante interessante ser refletido aqui nesse momento, né? Sim. Antes a gente, quando saía para os restaurantes, a gente via casais, né? Famílias lá, todo mundo conectado. E não paravam para perceber como era que estava esse ambiente. Como é que eu estou sentindo esse ambiente? Hoje não, a gente está abusando realmente da tecnologia porque está sendo necessária, né? E é importante isso para a gente se aproximar das pessoas que a gente ama. Eu queria até dar a oportunidade de mandar um alô aí para meus familiares de Rafael Fernandes que estão Tem uma galera. presenciando essa live. Há uns dias que eu não tenho feito videochamada, porque o tempo realmente está corrido. Mas eu quero mandar um beijão aí para todos e dizer que amo todos vocês, viu? Todos os fins de semana nós estávamos juntos, né? Mas infelizmente, no futuro aí, breve, nós iremos voltar, todos com saúde, se Deus quiser. Quiser. Tem uma turma de Rafael Fernandes, ó, acabaram de entrar aqui Fred, que é irmão de Andresa, que também está sem esse contato físico com a Andresa, nossa amiga Deliane, Josetina Vidal de Paulo dos Ferros, tem uma galera aqui, não só de Rafael Fernandes, mas da região, entrando aqui. Lívia, a gente estava falando agora sobre essa questão de hábitos, a própria utilização do smartphone de forma excessiva, talvez mostre um pouco de consequência de ansiedade, né? De você querer estar tudo conectado, querendo ter uma solução para aquele problema mental que você está visualizando, financeiro, enfim. O que tiver acontecendo na sua vida, a gente muitas vezes tenta se refugiar no smartphone, na internet, para tentar, pelo menos, amenizar essa situação, e muitas vezes isso nem acontece, porque pode até aumentar, dependendo do grau que isso estiver acontecendo na sua vida, né? Que é aquela premissa, tudo que é demais faz mal, né? A gente sempre comenta aí. Me diga uma coisa, até para a gente poder levar essa informação às pessoas que estão online aqui agora e quem vai assistir posteriormente essa live. Quais seriam os principais sintomas da ansiedade, né? Às vezes, por exemplo, eu me considero uma pessoa ansiosa em determinados momentos da minha vida, mas pode ser que na minha cabeça eu cristalize que eu só fico ansioso em determinados momentos X. E no momento Y eu também estou ansioso, eu não sei, eu não percebo, né? Qual seria aquele momento assim, de start, de dizer assim, nossa, eu estou realmente ansioso, isso aqui é uma característica de uma pessoa ansiosa. Quais seriam esses ganchos assim que a gente poderia estar fazendo essa associação para a gente ter um melhor autoconhecimento em relação a esse processo de ansiedade que nós temos, principalmente nesse momento agora de pandemia, de reclusão social? Vinícius, são vários sintomas que podem estar sendo desencadeados e percebidos também aí sobre essa questão da ansiedade, como, por exemplo, palpitação, né? A falta de ar em si, que é um dos sintomas,
do coronavírus, né? Também é um dos sintomas da ansiedade, a falta de ar. A palpitação, essa questão da incapacidade de você conseguir relaxar, certo? A própria dificuldade de respirar, ela também é um sinal de ansiedade. Geralmente pessoas ansiosas também ficam suando frio, né, as mãos geladas, não conseguem relaxar, mas assim, o sintoma mais comum é a questão da palpitação, quando você sente seu coração bem acelerado. Tem as questões fisiológicas também abdominais, é um outro sintoma de ansiedade. E eles vão, digamos que, se transformando em vários episódios, né? Porque a ansiedade, ela desenvolve o toque, ela desenvolve o pânico, que são outros tipos de ansiedade mais graves, né? Ansiedade generalizada, tudo isso. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode repassar Tem aqui. um que está perguntando se a inquietação também a inquietação, o nervosismo, também é um quadro de ansiedade. Agora, é necessário uma avaliação para ver que grau de ansiedade está sendo desencadeado. Se é uma ansiedade leve, se é uma ansiedade moderada, se já é uma ansiedade grave. Porque nessa ansiedade grave existem os outros tipos de ansiedade, né? Que é o toque, é o pânico, o estresse pós-traumático, a ansiedade generalizada, entre outros sintomas. Viva, já que a gente está pegando esse link aí de sintomas e da gente se autoconhecer, é possível você fazer um atendimento clínico aqui pelo Instagram, né, respondendo algumas perguntas. Como é que o profissional de psicologia pode atuar numa situação de pandemia como a gente está vivenciando hoje? Como é que você, na prática, você que é psicólogo clínico, como é que você está lidando com essa situação? Né? Como é que você está atendendo seus pacientes? Como é que está acontecendo esse contato? Vinícius, deixa eu só responder a pergunta anterior de Maria Luzinete, lá do Rio de Janeiro, viu, minha prima? Ela está perguntando se a insônia também é um sinal de ansiedade. Viu? A insônia também faz parte dessa... Quando você não consegue dormir, a ansiedade também favorece, é um sintoma. Mas pegando no gancho sobre a questão de como é que estão os atendimentos psicológicos. O Conselho Federal de Psicologia, em 2018, ele liberou uma modalidade para atendimentos online, que até então eu não tinha aderido, né? É um serviço diferenciado. Quando eu me formei, que está em torno de mais ou menos um ano e pouco, um ano e pouquinho, eu só comecei a trabalhar com modalidade presencial. Mas, diante da situação, né, que a qual nós encontramos, é um serviço que mesmo passando essa questão da pandemia, eu vou também estar desenvolvendo, que é o atendimento online. Então, ele basicamente tem todas as questões sigilosas, existem todas as regras que devem seguir, mas é a forma mais viável de hoje em dia a gente estar trabalhando. Né? O Conselho de Psicologia, ele orientou que os profissionais não viessem fazer atendimento presenciais e eu, como profissional, estou realizando atendimentos online. Né? Tem alguns pacientes meus que preferem continuar o atendimento, né? Então a gente está desenvolvendo esse trabalho online. E eu estou, digamos assim, vivenciando os dois lados da moeda, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que não têm como desenvolver certas atividades. Mas nesse momento é importante a gente se reinventar, descobrir as nossas potencialidades. O que a quarentena pode estar nos proporcionando? O que a gente gosta de fazer? Que atividade a gente poderia ver numa possibilidade diante desse cenário de estar desenvolvendo? Eu não estou podendo trabalhar presencial, mas em virtude disso eu estou trabalhando online. Então, o que é que essa quarentena pode estar nos proporcionando? Vamos tentar nos reinventar, vamos descobrir as nossas potencialidades. Nós somos capazes. Né? Nós somos capazes. E aí, quando tudo voltar, nós vamos ser pessoas totalmente diferentes. Né? E eu espero que para melhores. Então, assim, hoje eu estou vivenciando os dois lados, né, da moeda, digamos assim, porque eu sou funcionária pública do município de Pau dos Ferros. Não estou trabalhando porque o prefeito de lá decretou
realmente o distanciamento de 2 semanas para aquelas pessoas que convivem com pessoas idosas. Mas, por outro lado, eu sou autônoma, né? E também estou vivenciando essa situação. Então, a alternativa que eu estou utilizando diante de tudo isso é os atendimentos online. Está dando certo. As pessoas realmente estão aderindo a essa modalidade. Inclusive, com uma entrevista que a gente teve no live antes de ontem com o Rodolfo do Sebrae, ele comentou exatamente isso. A tendência que esse cenário de pandemia pode provocar no mercado futuro, né? E eu tenho certeza também de que está mexendo também com a psicologia, como você está falando, né? Com os atendimentos na área da saúde. E realmente a gente vai precisar se reinventar, já está se reinventando, né? Esse próprio bate-papo que a gente está tendo aqui hoje, apesar de ser uma ferramenta que existe desde antes do período da pandemia, mas está sendo cada vez mais utilizada para que a gente possa, mesmo à distância, estar repassando informações importantes para tantas pessoas, né? E aí, Lívia, eu acho que a gente já está com um encaminhamento aqui muito bacana em relação à nossa entrevista. Já tivemos questões muito bem esclarecidas, né? Pessoas já comentaram aqui. Alguém tem mais alguma pergunta para que a gente possa encerrar a nossa entrevista? Lívia, quiser falar mais alguma coisa? Mas eu acredito que a gente conseguiu explanar de forma geral muitas informações interessantes. Tem uma pergunta aqui, um comentário de Maltese Azevedo. A psicologia, os psicólogos são, neste momento de pandemia, os remédios para a mente de quem está vivendo isolamento. É verdade. É verdade. A gente falava, Maltese, tanto antes desse período, a importância da gente se socializar, né? A saúde mental. Eu não sou psicólogo, mas se eu estiver errado aqui, você me corrige, Felipe. Tá. Mas a gente tem aquela percepção de que para você realmente ter uma saúde mental melhor, você precisa estar em contato com as pessoas, se socializar, né? E aí agora a gente vive um momento totalmente às avessas. Tem que ter o isolamento para que a gente consiga, né? Entre aspas ou não, se sobreviver em meio a tudo isso, né? Então, um pouco contraditório, mexe um pouquinho com a nossa cabeça, né? Então, acho que o psicólogo, ele realmente tem um papel fundamental nesse processo, e é por isso que a gente te convidou para estar aqui hoje, sabendo da grande profissional que você é, né? Da atuação que você já tem aqui em nossa comunidade, na nossa região, e ficamos, assim, imensamente agradecidos por ter podido compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, né? Claro que não dá para a gente falar absolutamente tudo, mas a gente sempre está aqui à disposição para repassar mais algumas informações, seja no Instagram do Vazinho da gente, seja no meu pessoal, seja no de Lívia, que foi amplamente divulgado desde ontem nas mídias sociais. Eu acho que esse é um pontapé inicial que a gente está dando, frente a um cenário que pode, daqui a pouco, parar ou não, pode se prolongar por mais um tempo. Então, a gente tem que estar preparado para que essa rotina atual ela acabe se tornando talvez até um pouquinho mais prolongada, né, Lívia? Porque a gente não sabe quando é que vai acabar essa questão do isolamento em virtude da pandemia. Até uma questão de Gerson aqui, ele acabou de responder o seguinte, só ressaltar a importância do fortalecimento dos vínculos familiares, a empatia, que seja algo permanente, que a gente já conversou também perfeitamente sobre isso também. Temos aqui várias pessoas online aqui, Marilac, respondeu que está nervosa, calma, Marilac, vai dar tudo certo. Se você não conseguir a live toda e que você vai assistir novamente, vai ficar salvo, para que você possa entender um pouquinho mais como se proteger sua mente, a mente das pessoas que estão ao seu redor. Eduardo aqui batendo palmas. Muitos parabéns para você aqui, viu, Lívia? Também. Obrigada, gente. Eu espero ter contribuído de alguma forma. Realmente, o psicólogo, nesse momento, ele é ele tem um papel fundamental, né, na reestruturação desses pensamentos. Eu trabalho com a teoria cognitiva comportamental. E a gente tem um papel, assim, importantíssimo diante disso tudo. Mas, se você quer ajudar alguém, você o escute. Porque a partir do momento que você escuta, que você dá a atenção devida, que aquela pessoa precisa, às vezes ele só precisa realmente que você a escute. Né? Ele só precisa de uma atenção, ele só precisa realmente dizer o que está sentindo. Então, só em você ouvir, você já está ajudando muita gente, pode ter certeza. E eu queria levar até uma reflexão. Nós somos como um mar. Isso é uma frase que eu ouvi e achei bem interessante. Às vezes nós avançamos e às vezes nós recuamos. Né? Como a felicidade. Há momentos felizes, mas há momentos tristes também. E eu acredito que tudo isso vai passar. Em nome de Jesus, tudo isso vai passar. A gente vai voltar a ter uma vida
diferente. Eu acredito que depois de uma situação dessa, eu acredito que nós vamos mudar e espero que mudamos para melhor e que nós possamos mudar o mundo começando a mudar o nosso interior, tá? Vamos começar a mudar o nosso interior porque é ele a peça-chave para tudo. Então, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer informação, eu estou disponível. Podem entrar no meu Instagram, tirar alguma dúvida. Estou aqui realmente para ajudar todos que precisam, tá bom? Nós te agradecemos demais, Lívia. Super elogios aqui, agradecimentos aqui na nossa live. Nós temos a agradecer. E lembrando, pessoal, que essa live ela vai ficar salva aqui no nosso Instagram por 24 horas. E nós estamos sempre tendo o hábito de, quando terminar a live, fazer o download dela e publicando no YouTube do Varzinha da Gente. Então, vocês já podem acessar agora, acabando essa live, www.youtube.com/Varzinha da Gente, que vocês já vão visualizar a live, o bate-papo que a gente teve com o Dr. Renato, que a gente teve com o Rodolfo do Sebrae, e daqui a pouco, e hoje para amanhã também, a gente vai ter essa live que a gente conversou aqui, esse bate-papo super interessante, super produtivo com o Lívia, também para vocês assistirem lá e repassarem para os seus amigos no WhatsApp. Eu acho que esse momento é o momento da gente compartilhar coisas boas, coisas positivas, coisas produtivas, né? A gente tentar deixar um pouquinho o negativismo de lado e procurar sempre ver o problema por ângulos diferentes do que muitas vezes a mídia até apresenta, para que a gente consiga ter uma saúde mental com mais qualidade. Muito obrigado, Maltese, muito obrigado a todos vocês que estão visualizando aí. Só fazendo um adiantamento, amanhã a gente vai ter outra live, certo? Essa live vai ser muito interessante também, porque um dos grupos de risco, Lívia, que a gente vivencia, inclusive, que a gente sabe que existe, né, devido a essa questão da pandemia, que é o principal, são os idosos, né? E aí amanhã a gente vai ter uma live com um geriatra, uma live focada no público da terceira idade, né? Quantas informações ricas a gente vai poder retirar dessa live amanhã. Então, amanhã cedinho, de manhã, no Varzinho da Gente, a gente vai estar publicando a chamada dessa live. Então, fiquem de olho, que amanhã à noite, às 7 horas da noite, na segunda-feira, vamos ter mais uma live com várias informações ricas também para o público da terceira idade. Seja você da terceira idade ou você tenha alguém em casa, algum conhecido que também esteja nesse grupo de risco. Então, mais uma vez, só agradecer a todos, agradecer a Lívia, a todos vocês que estão aqui presentes, que estão aqui compartilhando suas informações também, suas opiniões, perguntando. Eu acho que quando a gente consegue juntar várias pessoas com o mesmo propósito de tentar se ajudar, a gente consegue estar dando a nossa contribuição para uma sociedade melhor. Então, é isso. Muito obrigado, Lívia, mais uma vez. Só os agradecimentos finais, Lívia, para a gente poder finalizar aqui e partir para salvar essa live e colocar no YouTube, que mais gente vai assistir, se Deus quiser. Obrigada a todos, né, que estiveram conosco aqui nesse momento de partilha de conhecimento, um momento onde vocês puderam ter a oportunidade de compartilhar, tirar suas dúvidas. Reitero a minha gratidão, né, por estar aqui contribuindo como filha de Rafael Fernandes. É um imenso prazer, já de antemão dizendo a Vinícius que eu quero participar de outras. Foi minha primeira live. Foi a minha primeira live, uma experiência riquíssima. E quero agradecer muito essa oportunidade. E qualquer coisa, estou à disposição no meu Instagram. Vocês podem entrar em contato lá. Qualquer coisa, eu estou à disposição de todos, tá bem? Tchau, tchau. Valeu, Lívia. Obrigado a você, obrigado a todos. Todo mundo que está aqui compartilhando, aplaudindo. Só gratidão a todos vocês. A gente se encontra amanhã em mais uma live aqui no Varzinha da Gente, no projeto Tô em Casa, Rafael Fernandes.